vai aqui, ó, capa. Boa noite, minhas amigas e meus amigos do Facebook, né? Mais uma quarta-feira aí, mais uma live. Hoje com essa galera aí mais que especial, parceiros aí de TH, parceiros aí da área de educação. Boa noite, Hélida Marques. Vai dando boa noite aí, pessoal. Enquanto o pessoal vai chegando boa noite, aí. Minhas amigas e minhas amigas. Boa noite. Boa noite, Hermínia. Boa noite, Hermínia. Rose Souza. Priscila Ribeiro. Vamos lá, estamos ao vivo aqui, direto da Facebook. Thaís Teixeira. Agora apareceu para mim. Michele. Show de bola. Pessoal, quem puder aí curtir, comentar, compartilhar. Vamos sem pena aí. O Thiago, grande Thiago. Opa! Thiago Nascimento. Grande Thiago Nascimento, está aprovado. Não vou falar o lugar ainda não, que ele não autoriza não, mas aprovado em 2 concursos aí. Tô batendo até continência aí pro cara já. Isso aí, esse é fera, esse é fera. Boa noite, Natália, Cláudia, meu amigo Maurício, Hermínia. É o Maurício Capuchin? Não, é o Maurício Viana. Tem o Capuchin. Capuchin é o Diogo. Diogo Capuchin. Isso aí, compartilhando, a galera tá chegando aí. Pessoal, hoje a gente recebeu, né, durante a semana, várias mensagens. Pessoal perguntando pelo material. A gente optou por fazer essa live hoje, em parceria aí com meus amigos, para a gente falar um pouquinho sobre os editais, né, Tarcísio, né, Mário, né, Péricles, os editais aí dos concursos organizados pela Telecom, o concurso do município de São Gonçalo. São Gonçalo. Isso aí, pessoal chegando aí. Dá aquela boa noite, mestre Mário aí. Vamos pela ordem aí do vídeo. Mário, depois Péricles, depois Tarcísio. Tô escutando o Mário, não. Mário, tá sem áudio, peraí. Pessoal chegando aí. Dá aquela boa noite, mestre Mário aí. Vamos pela ordem. Agora foi. Agora foi. Boa noite, galera. Hello, people! Essas feras aqui, hein? Hoje tem um montão de fera aí, né, Mário? Hoje tá. Hoje não dura solta hoje, hein? Hoje juntou as feras do TH Centro de Estudo, 100% de aprovação em CAEI. Essa fera aqui, mais essa fera ali, mais essa fera ali. Tem algum som vazando aí, hein? Ó, tem alguém com o celular aí que tá replicando o som aí. Isso, tá deixando o som vazar. Fala, mestre Péricles. Dá sua boa noite aí, pessoal. Tem Péricles, som. tá na escuta? Tá sem áudio. Tá sem áudio, Péricles. Tá ouvindo a gente? Tá conectando lá. Habilita o áudio aí, Péricles. Enquanto isso, dá boa noite aí, Tarcísio, pra galera aí. Boa noite, galera. Bom estar aqui com essas 3 feras aí do TH. Thiago aí, o nosso capitão aí, capitão do nosso time aí. E hoje a gente está trazendo aí essa live aí, um bate-papo, né, bem descontraído, mais produtivo, com os pontos, como eu disse. E a gente estava falando um pouco atrás sobre as boas oportunidades aí para a Prefeitura de São Gonçalo. E creio que vocês vão ter boas aprovações aí, tá bom? Vamos junto aí, a gente está junto nessa guerra aí.
Deixa eu dar uma boa noite para Rosane Serafim, Bruno Vieira, Jonathan, Sônia, minha amiga. Pérez, está ouvindo agora? Gente, eu tô com a cabeça baixada aqui, nem é má educação não, tá? Eu tô compartilhando aqui pelo celular e minha bateria já tá acabando. Pérez, aproveitar para mandar um abraço aí para Patrícia TH, mandar um abraço para a Ju aí, deixar registrado aí. Um beijão para minha esposa querida, parceira de TH também, minha sogra, o Chiquinho, que ajuda a gente pra caramba também. Chiquinho, trazendo sempre aquela água, trazendo aquele cafezinho. Isso aí. O café, né? Aquele café. Aquele café. Deixa eu mandar outro convite aqui pro Pérez, que ele caiu aqui. Biscoito só na turma do magistério, Mário. Vocês são privilegiados, entendeu? Na nossa lá, um farelinho, e olha lá. Para de reclamar. A galera no fundo do pote, molha o dedo assim, passa no fundo do pote do biscoito para ver se pesca alguma coisa. É o Claudinei que bebeu o café todo, Claudinei bebeu o café todinho, né, galera? Quer dizer que no TH, mas tá vendo aí? TH, magistério, café e biscoito. Pérez, a galera da segurança pública já tá sofrendo antes do almoço. Já tem que ir acostumando, né, cara? Aí, agora a gente tá te ouvindo. Dá aquela boa noite aí, mestre. Boa noite a todos aí, boa noite, Mário, Super Mário, boa noite, Tarcísio. Super Mário. Tamo junto. Essa noite. Tamo aí. Vamos lá, pessoal. Vamos começar a bater aquele papo. Saudade do cafezinho. Saudade do cafezinho, a Sônia aí, ó. Herminha tá com saudade do biscoito. Pô, a gente está morrendo de saudade de vocês também. Então, um dos objetivos, eu vou falar agora no início da live, e depois a gente vai repetindo aí ao longo, né, da live, é uma proposta, né? Na verdade, foram alguns pedidos, né, que foram feitos durante as lives para a gente montar um módulo de acompanhamento online. A gente conversou, né, e vai apresentar para vocês aí. Os interessados, a gente vou deixar o telefone do TH depois para fazer as inscrições e, havendo uma procura aí, que eu acredito que vai ser uma procura bacana, a gente vai lançar esse módulo aí de acompanhamento. Já vamos entrar aí no mês de agosto, né? A prova está marcada para o dia 30, não é isso? Dia 30 já de agosto, então pegar essa reta final aí, fazer umas boas aulas e na semana da prova a gente brinca que é o aulão premonição, né? Que deu certo para a PAEI, bem lembrado aí pelo Mário, e deu certo também aqui para o concurso da Prefeitura de Queimados. Graças a Deus, vários aprovados. Vale a pena lembrar também, né, Tarcísio, do concurso para a Guarda Municipal de Niterói, que foi organizada pela Selecom, né? Nós tivemos dois aprovados, né? 2 aprovados. Isso aí. Uma turma que a gente conseguiu formar com o mínimo de alunos aí, se eu não me engano, era 11 ou 12 alunos, e 2 aprovações, e o restante pessoal foi muito bem, né? A gente fez um intensivão, assim. Isso mostra que o pessoal está no caminho certo, né? E mostra também que é muito importante você começar a preparação antes do edital. E agora, para quem vai fazer o concurso de São Gonçalo, ainda dá tempo, sim. Pensar, né, Thiago, que 19 mil candidatos fizeram a prova da Guarda de Niterói e nós conseguimos colocar 2 candidatos entre os colocados para fazer o teste físico. É isso aí. O Thiago está falando 16 de agosto. 16 deve ser a prova, então, da Guarda, né? Dia 16 de agosto é a prova da Guarda. Bem lembrado, Thiago. Bem lembrado. Eu tô com a data do dia 30, porque é o pessoal do magistério, né? Mas lembrando também... Tô com as minhas colinhas aqui, ó. Eu também. Lembrando também, Thiago, para as pessoas que não têm matrícula, não tem nenhuma matrícula pública, é interessante também que ela concorresse a outros cargos também, por exemplo, cargo de ensino médio,
que ela tentasse fazer essa prova, né, enquanto ela vai tentando entrar no magistério, para você não ficar preso a uma oportunidade só, não. Aproveite todas as oportunidades que você tiver, façam todas as provas pela frente, que aí você tem... O que é importante é você entrar no serviço público. Quem não tem, né, trabalho, quem ainda não está trabalhando, é importante entrar no serviço público, que essa é a grande intenção do concurseiro, e depois você vai trocando de cargo, que vai te dar uma tranquilidade maior, vai te dar uma estabilidade melhor. É verdade. Você vai estar estável, você vai estar mais tranquilo, porque você vai estar trabalhando. Nesse período de pandemia, a gente, né, não tem como negar, nós que somos professores, das escolas públicas, que só tem uma matrícula, a gente está aí já há 4 meses em casa, né, com trabalho remoto, mas é bem diferente quando a gente estivesse sem trabalho ou trabalhando em outras instâncias que não pudesse dar essa tranquilidade para a gente. Então é importante que o serviço público ele te dá uma tranquilidade, ele te dá estabilidade, ele te possibilita você avançar de acordo com o seu estudo, com sua disponibilidade, com o seu tempo, mas é importante que você faça não só a prova de professor, mas faça as outras também. Por exemplo, essa na guarda, dia 16, é uma oportunidade também. Não, com certeza. E, assim, eu sou suspeito de falar, porque língua portuguesa, para nível médio, você pode estudar aí as mesmas matérias, porque a banca ela trabalha com um banco de questões e ele tira as questões do mesmo banco. Então, por exemplo, os assuntos cobrados de uma prova e outra podem ser os mesmos. Né? Tanto é que eu estou aqui com... O Tarcísio foi falar da colinha, eu peguei cargos de nível superior e cargos de nível médio. Quando fala em cargos de nível médio, pode ser tanto para guarda quanto para magistério. Quanto para magistério. Isso. Administração e para os cargos de professor 1, né? Professor docente 1, são os especialistas. Então, eu falo, importante eu sou suspeito que minha disciplina cai praticamente, né? Todos os concursos. Você estudar em cima da banca, pegar provas de nível médio, nível superior e resolver o máximo de exercícios que você puder. O Mário falou uma coisa aí que é muito importante. O serviço público está muito aquém do ideal, muito aquém mesmo. Mas ainda é um bom negócio você ser servidor público, porque você consegue fazer um planejamento aí a médio e longo prazo, né? Você consegue comprar uma casa financiada, um carro financiado, sabendo que, né, raríssimas exceções você vai ser demitido, né? Se você fizer o seu dever de casa direitinho, não há por que pensar em ser demitido, né? Então, o serviço público, ele te possibilita isso, né? Fazer esse planejamento aí a médio. Eu lembro que eu trabalhava na iniciativa privada, depois eu fui trabalhar no serviço público e não comecei como professor, né? Eu fui trabalhar no serviço público na área administrativa, depois que eu entrei na área do magistério. Cara, assim, na época em que eu entrei, muito tempos atrás, você ia às lojas fazer crediário, né, para você comprar qualquer produto. Quando era da iniciativa privada, nossa, era um sufoco abrir um crediário. Depois que eu passei para o serviço público, que o salário também não era lá tão grande coisa, cara, mas foi só colocar o contra-cheque do serviço público. Caramba, não tem pergunta, não tinha injeção de saco, não tinha... É verdade. Não tem. O cara sabe que vai cair ali certinho, né? Então... É verdade. E assim, dentro já da legislação, aproveitando o seu gancho, né? A legislação ela é comum a todos os cargos desses editais de São Gonçalo. Principalmente o Estatuto do Servidor Público, ele é orgânica. É matéria, conteúdo para todas as provas, né? E aí, quando eu falo de estatuto, se o aluno, se o interessado que vai fazer essa prova pegar lá o Estatuto dos Servidores no capítulo que trata dos direitos e das vantagens, ele vai ver que o rol de vantagens, né, aplicadas aos servidores públicos no município de São Vicente, né, com a iniciativa privada, e talvez não tenha em outros municípios. Então, eu destaco essa importância de você ser regido, né,
não por uma CLT, a carteira ali assinada na iniciativa privada, mas ser regido por um estatuto, porque esse estatuto te concede aí muitas vantagens, né? Além de, claro, da estabilidade, que você praticamente vai se aposentar no serviço público, ou naquele cargo, ou em outro cargo que você venha a almejar ou a buscar lá na frente. Mas a estabilidade é o principal ponto aí. Isso aí, pessoal. Vamos começar a falar do edital? Eu vou fazer o seguinte, vou tentar ser o mais democrático possível. Como o Péricles está quietinho, a gente começa por ele. Ô, Péricles, eu tô com conteúdo programático aqui, né? Sim. E aí ele fala sobre história e geografia de São Gonçalo. E pontua, né? Histórico municipal, aspectos geográficos, potencialidades do município, atividades econômicas, patrimônio histórico, arte e cultura e símbolo dos municípios. Teria como você falar cada ponto desse aí, pelo menos de uma forma assim, mais resumida possível, só para direcionar o pessoal de que forma estudar aí essas matérias. E no finalzinho, te pedir a gentileza também de você já começar a direcionar, isso aqui pode cair, isso aqui tem grande probabilidade de cair, dar aquelas dicas, né? Beleza, então, mais uma vez, boa noite. Vamos pontuar. Pegue 2 tópicos aí do edital para a gente ir pontuando. Sim. Breve. Escolha 2 aí, vai falando e vai demarcando. Que a não, gente vai pode, fica à vontade aí, cara. Você que é o especialista. Você é melhor pontuar para a gente não deixar nada passar. Então, você pontua então um de história e um de geografia. Pode escolher aí. A geografia, no primeiro momento, o que o pessoal precisa observar? O território de São Gonçalo, tá? O município. Então, a questão do território de São Gonçalo. Entendeu? Porque, às vezes, a gente quando vai estudar uma prova para um determinado município, pessoas de fora, do próprio município, às vezes não conhece totalmente a geografia do município. Então, a questão territorial. Então, amarrar essa questão territorial, desde onde o município fica, né? Desde a extensão municipal, a questão hidrográfica do município, com quem o município faz divisa, né? Quais são as características econômicas do município, a questão populacional, tudo isso é importante a gente observar dentro do território de um município. Certo? Então, a geografia inicial, os bairros, se é dividido em regiões, quais são as regiões, os distritos, correto? Então, isso é muito importante. Relevo é uma coisa que pode ser uma pegadinha, né? Relevo, hidrografia, clima, já falei para vocês de guias em relação ao município. Com relação à história, geralmente tem aquela questão de pertencimento, é uma palavra muito utilizada no século XXI, de pertencimento do cidadão com o seu município, correto? Então, a banca possivelmente deverá trabalhar essa questão de pertencimento do cidadão, historicamente, com o município onde ele vive. Então, São Gonçalo. E, neste caso aí, a gente vai observar a ocupação do município, como se deu, de que forma se deu, né? Quem primeiramente ocupou, quem foram os fundadores, de que forma foi ocupado esse município, a que capitania, né, hereditária no princípio pertencia a esse município, depois de que forma se deu ocupação até o município se dividir em fazendas e engenhos, e mais na frente até o processo de emancipação do município. Então, nesse caso, nós não podemos esquecer também os símbolos históricos do município. Porque, por exemplo, nós temos em São Gonçalo hoje os símbolos turísticos e os símbolos, enfim, que são adotados pela prefeitura, como o brasão do município, a bandeira do município, o hino municipal. Então, tudo isso, para quem vai prestar o concurso, tem que ficar esperto. De repente, uma pergunta boba, né, algum significado, algum símbolo que esteja presente no brasão, cai numa questão e o camarada ou a menina lá não consegue interpretar, e acaba errando a questão. Bacana demais, Péricles. Já dá uma luz aí para quem tá. Pode falar, Tassi.
Só complementando o que o professor está falando aí, Péricles, com relação na lei orgânica, que é cobrada aí nos editais, ela descreve quais são esses símbolos aí do município. Então, o que ele está falando realmente é importante. E eu já vi questões da Telecom, município, que ela fez esse tipo de cobrança, que o candidato deve saber quais são os símbolos ali que representam o município. Ô, Tarcísio, isso está na lei orgânica lá do... Está na lei orgânica. Também, né? Deve ser artigo 2º ou 3º, Artigo 2º ou 3º que vai dizer quais são os símbolos do município. Isso aí pode ser cobrado em geografia, como pode ser cobrado na própria legislação. Foi no concurso de queimados que eles cobraram quais são os símbolos, ou foi em outro concurso que a gente se ajudou a gente? Queimados. Queimados mesmo, né? O hino, brasão, isso. O hino, brasão e a bandeira. Você vê, um negócio que parece tão simples, né? Quem não leu a lei orgânica perdeu aí uma questão aí. Perdeu. Né? E geralmente isso vem logo no começo, né? Da lei, né? Logo nos primeiros parágrafos, artigos. A gente às vezes fica preocupado, e agora eu vou até falar como um concurseiro, em fechar o edital. Eu tenho que fechar o edital. E aí acaba passando, esses pequenos detalhes acabam passando e a gente perde 1, 2, 3 questões. Eu posso dar o exemplo aqui de queimados, né, que foi a última prova que a gente trabalhou aqui antes da quarentena. O primeiro lugar de língua portuguesa, que foi a disciplina que eu fiz, errou uma questão. Eu fiquei em terceiro, errei 6. Então, você vê, de 5 questões, você caiu já para terceiro lugar, né? Então, cada questão é tão importante, tão importante quanto as outras, né? E aí, Mário? O que você manda? Cara, assim, vamos lá, né? Pelo que eu estava olhando aqui no edital, aí os cargos, por exemplo, de nível superior, 5 questões de LDB, isso já está definido no edital, tá? Eles chamaram de fundamentos da educação, noção básica de LDB, então ali, no mínimo, 5 questões de LDB vai cair. Então, o que pode se cair de LDB? Cara, assim, pode cair muita coisa de LDB. Mas é importante que você leia o artigo, os artigos que eu sempre falo, né? O artigo... Mário, só um adendozinho. Sempre pergunta clássica de aula e de live, né? Quais artigos eu tenho que ler da LDB? É pergunta clássica, né? O pessoal sempre pergunta e Tarcísio é a mesma coisa, né? Quais os artigos da lei orgânica? Tem uns artigos que tem que estar decorado. Artigo 2º, 3º, 4º. Esses são artigos vai anotando aí, vai anotando, porque se eles falam, vai cair. O 3º e o 4º, cara, são artigos que tá junto com o artigo 206 da Constituição Federal, que é o mesmo, é parecido nos artigos 53 e 54 do ECA. Por exemplo, o ECA, de 53 a 59, são artigos que porque esse trata especificamente da educação. Ele vai falar de educação especificamente para você. Artigo 3º. Segundo, o primeiro vai falar o que é EDB, o segundo vai falar da família, vai falar das práticas sociais e tal. Primeiro, segundo, terceiro e quarto, esse você tem que ler. É importante que você saiba o artigo 9º, o artigo 10º, o artigo 11º, porque tem políticas públicas em educação para a prova discursiva. O artigo 12 e 13, esse tem que estar lido, também tem que estar no sangue. Como tem prova de políticas públicas, o artigo 14 e o 15, que vai falar dos conselhos escolares, é importante que você saiba. Artigo 26, artigo 24, 26. Eu vi prova da Selecom pedindo artigo 28 da LDB. Eu anotaria aí. Eu anotaria aí. Se caiu uma vez, pode cair de novo, né? Eu vi o artigo 28 e vi o artigo 58 cair também na Selecom. Então, assim, artigo 26, artigo 35, também tem que estar lido. E os artigos 58 e 59, que vai falar da educação especial. Então, esses são artigos, cara, que você tem que estar na ponta da língua, bem guardadinho, para você saber responder. No 35, a gente vai falar da BNCC,
que é a reforma do ensino médio e tal, então tem a BNCC, então é importante que você dê uma lida, porque eles vão cobrar muito isso. Depois ele fala noção básica de políticas educacionais, aquilo que nós chamamos de conhecimentos pedagógicos, vai falar de avaliação, Plano Nacional de Educação. Engraçado que hoje, eu lendo o edital, o Plano Nacional de Educação que eles estão pedindo o Plano Nacional de Educação de 2001, não estão nem pedindo de 2014, estão pedindo a Lei 10.072, eu tenho até a lei aqui, eu acabei anotando aqui, é o de 2001, né, que é a Lei 10.072, uma coisa assim, tá? Mas, assim, tem que estar aí. Então, quando ele fala a noção, aí você tem que entender, né, o que é conhecimento, o que é ensino, as teorias do ensino, teoria crítica, não crítica, da educação, falar de construtivismo, pensar na política inclusiva, pensar na diversidade, pensar na Lei 10.639, que é do ensino da história da África, pensar na organização do ensino, que aí estão nas diretrizes curriculares nacionais, isso que vai cobrar, e, claro, lá na parte, aí entra a parte específica. Se for para orientador educacional ou orientador pedagógico, você tem a parte específica relacionada ao seu cargo. Aí cai de tudo. Estatuto da Criança e Adolescente, LDB novamente, e todo o conhecimento que você tem, todo o embasamento teórico que você tem sobre ensino. Até porque, quando você vai fazer prova para orientador pedagógico, você é aquele cara que vai formar o professor. Então, você tem que pensar em toda a estrutura do ensino, toda a extensão do ensino. Além de pensar no ensino, você tem que pensar quem é um aluno, pensar na organização da escola, pensar nas concepções pedagógicas de ensino. Então, tudo isso você tem que dar uma estudada. O orientador educacional voltado mais para a relação com a família, com a comunidade, com o aluno. E aí o orientador educacional está mais preso na questão da aprendizagem. Então, é importante que você estude teoria do ensino, teoria da aprendizagem, teoria do desenvolvimento, que você dê uma lida do que é bullying. Né? Essa semana, ontem, o Dias Toffoli, eu estava vendo no webinar, né, no Poder 360, ele estava falando lá do artigo 5º da Constituição Federal. Essa fera aqui pode falar melhor do que eu. Que quando a gente fala, né, pluralismo de ideia e concepção pedagógica, a escola ela é muito plural. Então, você tem que entender para essa diversidade. E eu estava falando, no caso das fake news, eu quero deixar especificamente claro, é a questão das fake news. Você tem liberdade, você tem a liberdade de expressar a sua opinião. O que você não pode é se esconder no anonimato para falar dessa opinião. Aí é perigoso, porque você esconde, você acaba ofendendo o outro. Porque tudo que você fala é uma responsabilidade que você tem, que você fala. Você é responsável por aquilo que você fala. Então, é importante você ter. Tem uma outra questão também, que é do artigo 37 da Constituição, quando ele diz que é vedado a acumulação de cargos públicos. Então, é importante, quando você vai trabalhar a política pública, é importante você entender também essa vedação desse cargo público. Por exemplo, teve, no ano de 2018, né, teve aquela... a TCE, o Tribunal de Contas. TCE, Tribunal de Contas. Então, pegou ali as pessoas que tinham três matrículas, porque aproveitou... Matrículas. Aí tinha aquela questão, mas pode trabalhar até 60 horas. Parece que a AGU lançou a normativa que pode trabalhar até 80 por semana. Mas é vedado a terceira matrícula, só pode ter 2. Professor e técnico pode acumular com um de magistério. O restante não pode. Então, é importante, quando você pensar em política, agora eu vou entrar na questão discursiva, políticas públicas, são todas aquelas políticas empreendidas pelo Estado, e quando eu falo Estado, eu falo governo, porque aí é importante você separar quando aparece a palavra Estado. O Estado está falando governo, está falando administração pública, tanto na sua esfera municipal, estadual, ou como na sua esfera federal. Como a legislação ela é vertical, ela vem de cima para baixo, então, assim, se atenham à legislação federal, a não ser que lá no edital está pedindo alguma legislação municipal, que no caso da legislação municipal
é só o estatuto e a lei orgânica. Então, é importante que você... É importante ter esse diálogo lá na parte de educação, olhar com olhar mais apurado, ver o que está se discutindo lá, ver o que se está falando, para você perceber o que é uma política de governo, o que é uma política de Estado. Porque quando a gente fala em políticas públicas, nós estamos falando em política de Estado, e não política de governo. Tá? Perfeito, Mário. Pô, obrigado aí pela tua contribuição. O pessoal está comentando aí, ó, estou anotando. Deixa eu, antes de eu passar a palavra para o Tarcísio, pedir o pessoal para mandar as perguntas, né? A gente não preparou o material... Oi? Para a gente responder, porque hoje é live. A live é isso aí, é para tirar dúvidas. Não fiquem tímidos. Pergunte aí o que a gente não souber, a gente vai dizer que não sabe, vai pesquisar e vai te dar a resposta depois. Mas... Deixa eu só dar um exemplo de política educacional de Estado e de governo. Sim, claro. Os CIEPs, quando eles foram construídos, o Brizola pensou nele como uma política de Estado, ou seja, de criar escolas integrais no Rio de Janeiro. Ele que deu esse pontapé inicial, tá? Da integralização, essa escola integral. Só que, no decorrer do tempo, a gente viu que ficou só uma política de governo, porque o maior problema do CIEP foi levar o nome do Brizola. A gente começou a chamar de Brizolão. E quem sucedeu o Brizola tentou a imagem. E aí virou uma política de governo, e não uma política de Estado. Porque o Estado, agora, o Fundeb é uma política de Estado para quê? Desenvolvimento da educação. O Plano Nacional de Educação é uma política de Estado. Por quê? Porque ele independe do governo, porque ele tem uma duração decenal. E o Fundeb, que estão tentando aprovar agora, vai ser que tentar entrar em vigor, que ainda está sendo aprovado, né? Vai para o Senado, depois o governo tem que assinar, ou seja, vai ser permanente. Ele não vai acabar nunca. Vai ficar para a vida toda. Não, esse exemplo aí foi genial. Eu pude participar, porque minha mãe foi uma das professoras que trabalhou aqui na implantação de um dos CIEPs, né? E a gente via isso na prática, uma política de Estado, porque havia uma preocupação em não só transmitir conhecimentos, e sim formar cidadãos, né? E a formação, né? Inclusive, essa ideia uma das excelentes ideias do Brizola, né? A criança, ela, antes de tudo, ela comia, né? Como é que a criança vai estudar, né? A gente aqui em casa, né? Pega alguma coisa para estudar, se a gente tiver com fome, com sede, o estudo não é o mesmo. Imagina a criança que vai para a escola e não tem o que comer, né? Não dá para pensar de barriga vazia, né? A barriga tem que estar, né? Fora isso, aí a gente tinha os médicos, os dentistas, né? Que faziam esse trabalho junto da Secretaria de Educação, em parceria com a Polícia Militar, com o Bombeiro Militar. Então, o Mário trabalhou muito bem aí essa diferença de política de Estado. Uma pena, né, que muda o governo e eles não continuam. Uma excelente ideia, né? E eu gosto de fazer uma comparação até meio cruel, né? Na prática, seriam 500 brizolões, né, com uma média de 1.000 alunos. Nós teríamos aí, aproximadamente, de forma direta, 500 mil de cidadãos aí com oportunidades e que provavelmente não se envolveriam com crime, com a marginalidade, ou, né, diminuiria drasticamente aí o envolvimento dessa galera aí, porque realmente a ideia inicial dos brizolões, se alguém, perguntar até o Mário já trabalhou em brizolão também, tinha o livro dos brizolões, né? Acho que está até sumida aí aquela ideia que está ali, Brizola, Darcy Ribeiro e Niemeyer, se eu não me engano, né? Participou também na parte da construção do desenho dele, né? Então, muito bem lembrado aí. Ô, Mário, alguém perguntou aqui o seguinte... Tem duas perguntas. Isso, responde aí, eu passo a bola depois para o Tarcísio. Antes disso, eu quero dar uma boa noite ao meu amigo Ricardo Moraes, meu camarada, um abração para você aí. Segue contigo, Mário. A Raíssa perguntou quais são as principais políticas públicas que eu posso estudar.
E a Nath Flores perguntou, na discursiva, seria uma redação ou responder um questionamento? Eu vou responder a Nath Flores primeiro, depois eu respondo a Raíssa. Olha só, essa questão aí da discursiva, essa é importante que o Tiago responda, porque ele é o professor de língua portuguesa. Então, o Nath, você tem que entender o seguinte, toda vez que você vai redigir um texto, é uma redação. E aí aparece escrito lá texto dissertativo argumentativo. Ou seja, ele vai te dar um assunto, você vai ter que dissertar e argumentar sobre aquele assunto, independente do seu posicionamento. No seu posicionamento, você tem que argumentar. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, que é o exemplo que eu sempre dou nas escolas. Ensino religioso. Então, ensino religioso é uma política pública de Estado. Por que é uma política pública de Estado? Porque está estabelecido na legislação que tem que ter ensino religioso. Eu, por exemplo, enquanto professor, eu sou contra. Porque eu acredito que é um aspecto da família. Então, quando eu vou fazer um texto, embora eu possa colocar, garantido pela legislação, embora estando na BNCC, aí eu vou escrever lá o texto que eu não considero importante o Estado se preocupar com isso. O Estado tem outras preocupações e não deveria se preocupar. É um texto de certo tipo argumentativo. Não fugir do assunto, trabalhei o assunto, embora eu não concorde. Ou se eu concordar, beleza, eu escrevo o texto concordando com a legislação. E aí depois o Tiago responde o que é um texto dissertativo argumentativo. A Raíssa perguntou quais são as principais políticas públicas. Olha só, Raíssa, cada governo que... Eu vou falar para você da República, da Constituição de 88 para cá, eu vou falar do governo Fernando Henrique. Então, o governo Fernando Henrique ele criou várias políticas públicas educacionais. Uma delas foi o PET, que era o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. É uma política pública. Ou seja, tirar as crianças da rua e manter as crianças na escola. Teve uma outra política pública do Fernando Henrique, que foi chamado... Fundef, por exemplo, é uma política pública do Fernando Henrique, dessa valorização do magistério, dessa manutenção. Péricles, abaixa um pouquinho seu áudio aí, por favor, Péricles. Fechei aqui, disparou aqui. O Fundef, o Bolsa Família, isso tudo são política pública. Outra política pública, agora vamos falar de política pública do governo Lula. Gente, eu não estou aqui defendendo o governo nenhum, não, tá? Estou falando as pessoas confundem. Eu sou historiador, eu estudo educação, eu sou especialista em política pública. Então, olha só, o Fundeb foi uma política pública, caminhos da escola, porque lá na Constituição Federal, lá na LDB e lá no Estatuto da Criança e do Adolescente, ele fala igualdade de condições e permanência na escola. Como é que esse aluno vai permanecer na escola se ele não tem condições de chegar até lá? O que o governo fez? Criou um programa, um programa chamado Caminho da Escola. Ele doou ônibus para as prefeituras e para o Estado para que esses alunos chegassem na escola. O Rio de Janeiro não ganhou as decisões, o Estado do Rio de Janeiro não ganhou as decisões, mas o que o Cabral fez? Que foi a política pública do Cabral. Ele liberou um cartãozinho onde as crianças teriam direito a 5 passagens durante o dia. Isso também é uma política pública que você pode dar. Sim. A política pública do governo Dilma foi chamado de Brasil Carinhoso, que estava relacionado com um Plano Nacional de Educação, que era o quê? Expandir o atendimento nas creches para as crianças de 0 a 3 anos de idade. Então, essa expansão da creche é uma política pública do governo Dilma. Outros que aconteceram na escola, por exemplo, que era mais educação, que depois virou mais alfabetização. Você teve também o Escola Aberta, ou seja, vários programas que são criados e que estão relacionados com política pública. Então, é importante que você as políticas públicas desses governos, e aí você vai começar a entender o que é a política pública e o que é importante. Porque o cara pode perguntar sobre qualquer coisa, ele quer que você responda sobre políticas públicas, entendido?
Ótimo, Mário. Tarcísio, quer complementar aí alguma coisa? Não, o Thiago me fez uma pergunta aqui, nosso amigo Thiago Nascimento. Tarcísio, dá para você falar das atualizações do pacote anticrime? Assim, não dá para falar tudo aqui na live, porque foram feitas várias as atualizações, elas alteraram, né? O Código Penal, o Código de Processo Penal e algumas leis extravagantes. E gostaria de destacar que essas alterações, elas estão diretamente ligadas ao conteúdo programático aqui da prova da Guarda Municipal, quando ele pede ali a lei de organizações criminosas, então o pacote anticrime, ele fez várias alterações nessas leis, então é importante o candidato, não tem como a gente falar tudo aqui, mas é importante o candidato atualizar, né, fazer uma atualização dessas leis, buscar lá no site planalto.gov.br, porque com certeza a banca ela vai pegar em cima dessas novas atualizações aí, propostas aí, né, pelo pacote anticrime, nessas 3 leis que vão cair aí no edital, que estão aí previstas, né, no edital da Guarda Municipal. Já a nível de Código Penal, eu posso destacar aqui a alteração, né? Se você teve um aumento de 30 para 40 anos do prazo máximo das penas de restrição de liberdade aqui no Brasil, né? Então, antes do pacote anticrime, um indivíduo só poderia ficar preso no Brasil por 30 anos. E a partir da aprovação dessa lei, do pacote anticrime, aumentou-se aí a pena máxima para 40 anos. Também tornou alguns crimes hediondos, por exemplo, antes você tem um crime de furto, de roubo, né? Que é quando se emprega violência e se subtrai um bem imóvel com violência e grave ameaça, e com o passar do tempo, né? Antes se via, isso era feito com revólver, com uma pistola, hoje os meliantes estão praticando crime com fuzis, né? Arma de uso restrito. Então, o pacote anticrime ele fez essa previsão legal, que roubos cometidos com armas de porte restrito, né, arma de calibre restrito, passa a ser também um crime hediondo. Então, essa daí eu destaco como uma importante alteração feita pelo pacote anticrime dentro da lei, dentro do Código Penal aí, e dentro da lei dos crimes hediondos. Tá? De pergunta só isso. Você quer que eu continue falando? Se você puder, depois joga o link aí do Código Penal já do Planalto lá, joga nos comentários aí, que tem muita gente que pode pegar aí. Você quer fazer mais um comentário? Seguindo aqui, né? É até difícil falar depois do Mário, né, cara? O Mário é o cara aí que você vê que domina. Acho que ele dorme com essa reis aí debaixo do braço, cara. Deita a cabeça em cima assim, pega aqui. Pega assim, ó, tipo aqui, ó, um vadimeco desse, assim, aí deita assim, aí passa por osmose para a cabeça dele, que, pô, o cara sabe até a vírgula lá do artigo, né? Tenho uma grande admiração pelo trabalho do Mário aí. Mas, assim, e falando do edital, como o Mário disse, como o Thiago disse anteriormente, nível médio superior, seja para os cargos do magistério, pessoal do corpo auxiliar, seja nos cargos também administrativos, né, do edital que tem aí para São Gonçalo, eles vão cobrar aí a lei orgânica do município e o Estatuto dos Servidores. Para o Estatuto dos Servidores, eu destaco pelas questões que a Selecom vem aplicando nas provas aí no Brasil, desse ano de 2020, do ano passado, quais são as formas de provimento dos cargos públicos na prefeitura. Vocês vão ver lá no artigo 29, as 7 formas de provimento dos cargos públicos, né? Eu também destaco que eles cobram bem a questão da aposentadoria. O candidato ele tem que saber quais os requisitos e quais as idades para se aposentar, né, como servidor do município de São Gonçalo. Isso eu vi em várias provas. Também a questão dos direitos e vantagens, férias. Eu peguei, Thiago, umas 3 questões falando sobre parcelamento de férias, se é possível o parcelamento de férias e quantas vezes pode-se parcelar essas férias. Eu peguei essas 3 questões. Uma questão que caiu no magistério
sobre progressão funcional, né? A mudança de categoria dentro de uma carreira, né? Perguntando qual era o interstício dessa mudança. Então, eles são bem repetitivos, tá? E sugiro que peguem questões aí da Selecom em outras bancas. Vamos anotar, porque se ele falou que vai cair, cai mesmo. Mário, mesma coisa. Também, que eu vi e cobrando um pouco menos, Thiago, foi com relação, e aí uma dica, né? Sobre as penalidades aplicadas aos servidores do município de São Gonçalo em relação a algumas as penalidades e sanções aplicáveis, né? A questão de falta, de advertência, da própria demissão, a demissão por conta de processo administrativo. Então, eu vi poucas questões. Então, eu acho que eles podem explorar bem mais isso aí, né, nessa prova, tá? Com relação à guarda, que aí é mais a minha especialidade. Não, desculpa. Falando um pouco da lei orgânica, né, eu falei do estatuto, voltando à lei orgânica, eles gostam muito, Thiago, de pedir lá no... Eu não me recordo muito bem o artigo, mas quais os motivos que o prefeito pode perder o mandato, né, quais são os motivos que ele pode perder o mandato, com relação à Câmara, a composição, o número de vereadores da Câmara, quais são as atribuições da Câmara. É importante... Tarcísio, o pessoal acha que isso não pode cair, né? A gente lembra da prova aqui de Queimados, que cobraram o negócio do secretário escolar, não foi? Do secretário escolar. Secretário de Educação. De Educação. Da educação. Que a competência aí... Se está na lei orgânica, pode cair, né? Pode cair. Questões. O que eles gostam muito na lei orgânica é que o candidato entenda a organização política e administrativa do município, saiba a competência de cada poder do município, né? No caso, nos municípios nós temos dois só o executivo e o legislativo, e assim, e com relação, como é um assunto recorrente nas redes sociais, na mídia, né? Impeachment, perda de mandato, suspensão de direitos políticos. Então, eu dou essa dica aos alunos, aos colegas aí que estão estudando, que procurem dentro da legislação, dentro da lei, artigos, né, que eu não me recordo de todos, mas que tratam da suspensão do prefeito, da perda de mandato do prefeito, do vereador, com relação à competência da Câmara, com relação à competência da mesa diretora da Câmara. São assuntos bem pertinentes que são cobrados aí. Assim, se eu jogar uma pimentinha aí, a Selecom, ela costuma trabalhar a letra da lei pura, ou eles gostam dos tais casos concretos, que eles contam história ou mesclam os dois? Que você mesclam os dois. Trabalham os dois, né? Mesclam os dois, trabalham os dois. Sim. É importante, então, né? Dar uma lida, mas especial. Também... Porque tem coisas bem interpretativas. Sim. Se tiver com a letra de lei na cabeça, dificilmente vai errar a questão, tá? Mas tem que ter um pouco de interpretação. Eles são bem criteriosos, bem minuciosos. Eu vi questões difíceis, questões de direito administrativo que eu fiquei até com dúvida de responder, Thiago. Então é importante ler a lei, ter a letra de lei, mas praticar fazendo as questões, cara. E a gente está aqui para dar as dicas, para dar o filé mignon, porque não tem tempo para ler tudo. Então a gente está aqui para fazer essa filtragem e colocar aí para a melhor forma para os alunos. Então, deixa eu aproveitar aí que a audiência está boa, graças a Deus, agradecer a presença aí de todo mundo que está aí assistindo a live. A gente está com um projeto de acompanhamento online. Eu vou deixar o telefone do TH aí. Quem tiver interessado depois, entre em contato com a gente. A proposta é trabalhar as 4 disciplinas com foco no edital, resolução de questões e orientação, como a gente está fazendo aqui, em cima do estilo da banca, né? Porque como a gente já tem a banca, é importante trabalhar em cima da banca, né? E eu vou deixar disponível aí o telefone do TH, se você estiver interessado e puder compartilhar aí com os amigos, com as amigas. A gente vai fazer um acompanhamento online, aulinha de qualidade. Já dei aula para algumas pessoas lá de São Gonçalo,
né, pelo Zoom. Ah, eu não estou acostumado ainda. Gente, eu já ouvi isso várias vezes. Ser humano é o ser mais adaptável do planeta Terra, né? A gente vive no gelo, vive na água, vive na terra, então é só questão mesmo de se habituar, se programar, né? Que é uma aula como qualquer outra aí. E a gente mantém o nível, traz o material. A ideia é, a gente vai enviar o material antes para vocês lerem o material, trazerem as dúvidas, e aí durante as aulas a gente vai tirando as dúvidas. Então esse trabalho ele é importante. Eu já trabalho assim já há alguns anos, os professores também. Eu especificamente falando sobre redação, né? Eu acho que não tem jeito melhor de trabalhar redação, mais conhecida pelas bancas como dissertação, que pode ser expositiva ou, né, já aproveitando a dúvida da colega, ou argumentativa, e esse trabalho em cima de melhorar aquilo que os candidatos já têm segurança e ajeitar aí o que não está legal ainda, o que traz insegurança, né? Então, vou deixar o telefone disponível aí. A gente já está chegando a 50 minutos de live, a ideia não é estender muito, é apenas trazer aí umas boas dicas aí, eu tenho certeza que vai valer a pena você ficar até o final. Pode falar, Tarcísio. Então, eu vou puxar um pouco assim para a guarda, né? Que é a prova que já começa agora, né? Já tem dia 16. Se for uma breve análise do edital, nós temos da legislação dos direitos, nós temos especificamente conhecimentos específicos e legislação extravagante. Esses dois tópicos, eles correspondem a 55% da prova. Dos 100 pontos que o candidato tem direito, né, ou pode fazer na prova, entre português, informática e o geral, 55 estão concentrados na legislação específica, que aí é Estatuto da Guarda e Estatuto do Servidor. São duas legislações. Essas duas legislações, elas terão 20 questões na prova. Dessas duas legislações, cada questão valendo 2 pontos. Peso 2. Então, são 40 pontos entre Estatuto do Servidor e Estatuto Geral das Guardas. E mais 9 leis, né, que é a legislação extravagante, que vão ser, dessas 9, serão extraídas 15 questões, cada uma valendo 1 ponto. Então, somando essas 15 da extravagante com 40 da específica, nós temos 55 pontos aí. 55% da prova em cima disso aí. Então, o Thiago já conversou comigo, e a nossa intenção é focar, né, Thiago, em cima desses 55% Exatamente. Aí, dar uma carga maior. É muita coisa, né? É muita coisa. É uma perna bem comprida da prova, né? Pra você hoje em dia, eu falo para as pessoas, como professor de preparatório, como concurseiro, você não pode deixar de estudar nenhuma disciplina. Você tem que se preparar para todas elas. Não dá hoje para você sentar para fazer uma prova e não pensar em gabaritar. Você fala assim, mas é muito difícil. Tá, mas se por um acaso você não conseguir gabaritar, acidente de percurso. Mas tem que pensar em gabaritar. Todas as disciplinas são fundamentais. Então, você tem que estar bem preparado aí para todas as disciplinas. A Graciele está perguntando, acompanhamento será para magistério? Também, tá? Se tiver procura para guarda, a gente vai fazer para guarda. Se tiver para magistério, a gente vai fazer para magistério, tá bom? Deixa eu pegar o gancho aqui, vocês me deixaram só uns minutinhos, mas, agradecer de antemão aí, aprendi muito aí, só nesse pequeno bate-papo aqui, relembrando aí políticas públicas, legislação, como se estudar para a história e geografia de um município, porque as pessoas, a geografia de São Gonçalo não é igual à geografia de Itaguaí, mas há perguntas ali muito semelhantes, né, Pérez? Acredito que tem alguns assuntos que são bem específicos para provas municipais. E aí eu vou aproveitar para começar a falar um pouquinho aqui sobre língua portuguesa. Primeiro, desculpa, eu não lembro o nome de quem, acho que foi a Nath, né? Que falou de dissertação, ou se é uma pergunta específica. Isso aí depende da banca. Mas, de antemão, normalmente eles fazem uma pergunta, levantam um assunto, dão um texto base, tá? E aí, primeira orientação, o nome é texto base, não é texto copiar o que está ali.
Porque há bancas que, inclusive, anulam a tua questão discursiva porque você copiou alguma coisa que está aí. O texto ali é só para te dar uma noção, né? Você não pode copiar nada dali, né? E normalmente eles cobram uma dissertação. Se vier só dissertação, entende-se dissertação argumentativa, como o Mário falou. E o que é uma dissertação argumentativa? É aquela que você trabalha argumentos. E o que são argumentos? São mecanismos de convencimento. Você vai passar o seu ponto de vista sobre aquele assunto sem usar, por exemplo, a primeira pessoa do singular. Você pode dizer, entende-se, acredita-se, ou como o Mário falou, né? Embora exista uma legislação específica sobre a educação, sobre o ensino religioso, entende-se que deveria ser um papel representado, né, e praticado pela família, uma vez que, né, a escolha da religião, etc., etc., né? Eu posso citar aqui como exemplo a prova da Prefeitura do Rio, que eles cobraram práticas criativas sobre o ensino de língua portuguesa, e eu falei um pouco sobre a minha prática, né, sem colocar a primeira pessoa do singular. Eu sempre oriento, e isso está de acordo com o Manual de Redação da República, usar a terceira pessoa do singular, mais o pronome, né? Acredita-se, pensa-se. Já começou bem o texto aí. Quando eu pego uma redação para corrigir e tem aí a terceira pessoa do singular, mais o ser, entende-se, acredita-se, né? Já começou bem. Não é errado utilizar a primeira pessoa do plural, nós, né? Acreditamos, né? Mas o mais aconselhável é trabalhar a terceira pessoa do singular. E aí, nesse texto, eu trabalhei, é possível utilizar músicas que falavam muito sobre a relação da língua culta e da língua coloquial. Então, é possível ensinar a língua portuguesa, estreitando os laços através de músicas, de raps, né, de crônicas, que são narrativas mais breves. Então, assim, depende muito do assunto que está sendo cobrado. E, normalmente, é cobrada a dissertação. Se vier a dissertação pura, escrito só dissertação, é dissertação argumentativa. E aí você defende o teu ponto de vista ali, né, deixa o teu ponto de vista. Você pode trabalhar o contraponto, trabalhar dois pontos divergentes, e, no final, eu sempre oriento o pessoal finalizar um texto com um conectivo portanto, vírgula, porque o portanto é um conectivo conclusivo. Então, ao invés de você escrever, né, conforme o supracitado, né, resumindo, concluindo, usa o portanto, vírgula, mas assim, é para concluir mesmo, e concluir é trabalhar o fechamento de ideias, tá? O que eu separei aqui rapidinho, vou falar de uma forma bem breve, olhando tanto os conteúdos de nível superior e de nível médio, a banca gosta de trabalhar acentuação gráfica, que é um assunto que algumas bancas não gostam muito, né, que está dentro de fonética, formação de palavras, estrutura e formação de palavras, é um assunto que eu olharia com bastante carinho, e eles gostam de trabalhar, qual é o significado do prefixo, né? Ante, né? Então, ante pode trabalhar o contrário de, né? Outro assunto que eu deveria ter começado por esse, que eu falo para qualquer concurso que você vá fazer, não pode deixar de estudar as conjunções coordenadas e conjunções subordinadas, sobretudo as conjunções subordinadas adverbiais. Leiam com bastante carinho, entendam, porque eles trabalham muito valor semântico. Quando perguntar de valor semântico, está falando de ideia, tá? Quer saber o sentido, a ideia. É uma ideia de condição, é uma ideia de concessão, é uma ideia causal. É outro assunto que a Selecom gosta muito, né? Outro assunto que caiu praticamente todas as provas da Selecom, colocação de pronomes, né? Colocação de pronomes é um assunto muito recorrente. Cuidado quando o verbo terminar com som nasal, que aí você troca aí por noná, nois e nais, né? Você troca o objeto direto por noná, nois e nais, e o indireto por lê ou por leis. Eles adoram esse assunto, adoram. Cobraram mais de uma vez. E outro que eu posso deixar aqui é pontuação, principalmente o emprego dois pontos, tá?
eles cobraram isso em 3 provas que eu analisei, né? Hoje, aproveitando aí o gancho, o espaço para falar com os meus camaradas, eu consegui outras provas da Selecom e eu vou deixar aqui disponíveis, né? Para quem quiser, manda um oi para o WhatsApp do TH que eu vou disponibilizar as provas aí, o pessoal que vai fazer prova, né? De São Gonçalo. De nível médio, esses assuntos que eu falei, o ponto 1, ele fala sobre compreensão e interpretação, não é a mesma coisa. Compreender é você pensar direto do texto, é você buscar direto do texto, enquanto que interpretar tem a ver com dedução, com inferência. Então, muito cuidado com isso aí, com essa diferença. E dentro de classes de palavras, eu posso destacar aí, com bastante carinho, bastante atenção, os tempos e modos verbais, né? O que é o modo indicativo, o que é o modo subjuntivo, o que é o modo imperativo, né? Por que é pretérito perfeito, por que é imperfeito, o presente, os futuros, né? A Selecom adora esses assuntos aqui que a gente comentou. Se você quiser mais informações, né? Entre em contato com a gente, vou disponibilizar aí no telefone do TH e venha fazer parte do acompanhamento, né? Virtual aí, com essa equipe aí que é fera. Tenho orgulho danado de trabalhar com esses caras aí e a gente já conseguiu aprovar aí vários alunos em diferentes concursos, tanto na área da segurança quanto na área de magistério aí, que é o carro-chefe hoje do TH. Tá ok? Pessoal, vamos considerações finais aí, a gente está com 1 hora de live. A live vai ficar gravada. Já tem gente aqui pedindo as provas, eu vou mandar aqui o telefone do TH. Se eu não conseguir mandar para todo mundo, hoje eu vou mandando, amanhã ao longo do dia. E vamos lá, quem quer começar aí com as considerações finais? Pérez, está muito quietinho. Não, a Cássia perguntou se não vai ter nenhuma musiquinha hoje, não, né? Vamos fazer. O hino do concurseiro? Vamos embora. Então, para fechar aí, o hino do concurseiro? Vamos lá, manda a brasa aí. Eita! Vamos lá. O estudo é leve, com a gente cai pra dentro, te preparando pra encarar o dia. Vou ver você no diário oficial. Quero ver você no diário oficial. E convidando a gente pro churrasco depois. E convidando a gente pro churrasco depois. Né? Não, mas esse convite do churrasco tem que ser assim. Explica. Deixa eu explicar aí como é que funciona o negócio do churrasco. Tem que ser assim, cada um que passar chama a gente, que aí cada domingo a gente vai em algum canto. Senão junta a galerão todo, vamos fazer um churrasco. Não pode ter aglomeração, não. Não pode não, exatamente. Não pode, não. Bem lembrado, Tarcísio, bem lembrado. Pessoal, considerações finais aí. Vai, Mário. Pérez está quietinho. Vai, Pérez. Pô, gente, um prazer estar com vocês. Jorge Jesus foi embora, ele ficou triste. Não, mas vem. Esquenta não, tu vai começar a perder de novo agora. O Dominec sabe de futebol, a escola do Cruyff, né? Então, com essa galera aí maravilhosa, lembrando que é uma live histórica, né? Porque nunca se tem numa mesma live Rufino e Tarcísio, um que foi pajé curandeiro e o outro curumim São Gonçalo, né? Então, tudo bem? Brincadeiras à parte, a galera pode contar conosco aí, né? Sempre que quiser. Fiquem atentos, né? Porque a gente... O Rufino vai lembrar de uma que o Rufino que interagiu conosco lá, ele que foi o mestre de cerimônias, que sempre foi o hino oficial, né, o Rufino, que dizia o seguinte: são muitos os convidados, quase ninguém tem tempo. Lembra disso, Rufino? Dá para adaptar para o concurso, né? Então, estamos aí, gente, pode contar conosco sempre, tá? E estaremos sempre à disposição. Um abraço e beijo para todos. Tamo junto, sou teu fã, cara. Sabe disso. Pode todos aí. Vai. Quero agradecer a oportunidade. Não. Deixa eu falar. Falar depois de você não dá, cara. Me concede essa oportunidade. Depois de você me fique medo.
Então, primeiro agradecer, Thiago, agradecer os parceiros aí, realmente é muito motivador. Agradeço, é motivador para a gente aqui. Eu estou falando em particular, falo por todos, mas falo por mim. Isso só dá mais energia para a gente continuar aí. E dizer para os alunos que é muito importante a participação deles nesses grupos, né, que a gente está formando aí de estudos, porque a gente está sempre se atualizando. Eu e o Thiago, a gente está estudando, está numa pegada aí para a segurança pública, para a Polícia Civil aí. Então, essas atualizações aí estão sempre... não como o Mário, aí, a gente não está dormindo aqui em cima do Vadimeco, né? Mas eu tomo café com ele ao lado. Então, é importante a gente estar aí com você e vocês estarem conosco aí, até para nos dar mais energia e continuar. E, com certeza, a gente vai dar o melhor e vocês vão representar o TH e vão... Consequência de todo esse trabalho que vem sendo feito e da dedicação de vocês também com os estudos. E a gente está aqui só para apoiar, contemplar vocês e impulsionar aí. Como eu sempre digo nas aulas, né? Na subida que a canela engrossa. Isso aí. Vai lá, Mário. Obrigado, Tarcísio. Obrigado, cara. Agradecer a oportunidade mais uma vez, estar com essas feras aqui, que é muito fera. Pela primeira vez, o TH Centro de Estudo dá essa oportunidade de nós quatro estarmos, né, falando sobre edital, falando sobre prova, falando sobre coisas que a gente costuma trabalhar, né? Quero agradecer. Valeu, Pericão. Valeu, Tarcísio. Valeu, Thiago. E é um prazer imenso estar no meio só de feras, né? As grandes feras. E aí a gente, como TH Centro de Estudo, a gente tem experiência e a gente teve muitos resultados positivos no nosso trabalho. E eu lembro, né, que o último trabalho que nós fizemos juntos foi aquele aulão antes da prova de queimados. Foi o último aulão, depois a gente trabalhou Volta Redonda e, eu acho, não me engano, uma outra prefeitura, e aí veio o ano, veio a pandemia e a gente se afastou. Mas nós estamos aí para realizar um trabalho, porque o mais importante para a gente é o nome de vocês lá no Diário Oficial, a aprovação. Sim. O que eu acho bonito é quando elas tomam posse e mandam foto para a gente. Né? Várias alunas. Eu me emociono. Sem demagogia. Falta o churrasco. Pode convidar. Pode convidar que a gente aceita. Várias fotos, a galera tirando foto. Tem uma dessa aqui, na subida com a canela engrossa. 3 no mesmo dia, elas subiram naquela escada e as 3 tiraram a foto lá na escada. Então, esse é o nosso maior prazer, é a gente conseguir fazer com que você seja servidor público e seu nome lá no Diário Oficial, gente. Tá? Obrigadão mesmo, valeu. Obrigado aí, essas 3 feras aí. E agradecer o pessoal aí que ficou na live aí com a gente. Então, pessoal, disponibilizei já o telefone do TH. Qualquer dúvida, manda pra gente. Quem quiser as provas, mas oi, professor, oi, TH, né? A gente quer receber as provas aí. Agradecer mais uma vez a todos e a todas aí. E até a próxima live, né? Ou até o acompanhamento, né? Aí é só procurar que está aqui à disposição. Tá bom? Obrigado, gente. Beleza. Obrigado. Obrigadão mesmo. Beijo no coração. Um abração. Fiquem com Deus. Boa noite. Bom descanso. Boa noite. Tchau, tchau, galera. Dá até passar, hein?